A comunidade de Macau insere-se aquilo que Cabo Verde pensa das suas comunidades espalhadas pelo mundo. A diáspora cabo-verdiana, e esse termo, diáspora, que até inclusive está muito ligado à própria diáspora judaica, no sentido de que é algo que é um prolongamento de nós que estamos lá, os que vivem lá em Cabo Verde. Não há uma separação, há uma separação física, mas em termos de construção do país que nós estamos a fazer, a diáspora tem um papel fundamental. Não foi fácil, porque nós assumimos que Macau era colónia portuguesa e como também nós, Cabo Verde, fomos colónia, pensamos e assumimos que era muito fácil a integração, mas não. Quando chegamos, deparamos que, afinal, Macau era mais chinês do que português. De qualquer forma, tivemos a ajuda dos nossos conterrâneos e também dos portugueses, que ainda hoje agradecemos tanto aos portugueses como também aos nossos conterrâneos, a ajuda nessa integração, que não foi muito fácil, mas conseguimos integrar e estamos aqui. É ser um cabo-verdiano na diáspora, como eh, acontece com milhares de outros cabo-verdianos. Aliás, nós somos mais fora dos os que estão em Cabo Verde. Mas aqui temos um aspecto mais peculiar, porque habitualmente a diáspora, portanto, são localidades dos Estados Unidos da América, Portugal, Holanda, onde há muitos cabo-verdianos. E aqui praticamente era só a minha família que acabou por vir para cá, porque o meu avô foi colocado como diretor dos Correios e veio com a minha família do lado da minha mãe, portanto os irmãos dos meus tios, os meus avós vieram. A minha mãe ficou para trás porque tinha-se casado naquela altura e estava com um bebezinho, que é o Humberto, que ainda não tinha um ano de idade, mas deve ter chorado tanto que queria juntar-se à família, que o meu pai resolveu também vir para Macau e vieram. Portanto, isto tudo aconteceu nos anos 50, princípio dos anos 50, e vieram também aqui para Macau. Nós consideramos a presença dos cabo-verdianos aqui em Macau muito importante. Importante porquê? Porque é uma comunidade que nos aproxima desta região, cria valores entre Cabo Verde e Macau, principalmente no que diz respeito à partilha da cultura e das tradições, porque nós temos um passado histórico semelhante e, portanto, eu penso que essa comunidade para nós é importante no sentido de aproximar cada vez mais Cabo Verde a Macau. E não só, a nossa comunidade também é bem falada pela gente de Macau, né? Nós, quando temos os encontros com altos dirigentes de Macau, eles fazem a questão de realçar essa boa integração da comunidade cabo-verdiana em Macau, e penso que isso é um aspecto positivo que deve também continuar a merecer a atenção de todos, principalmente do governo de Cabo Verde. Sendo certo que Macau, a comunidade, em termos de número de dimensão, é relativamente reduzida, mas é uma comunidade, é uma diáspora que temos aqui que está muito bem inserida. É uma diáspora que representa e levanta bem a bandeira de Cabo Verde, e a bandeira de Cabo Verde é o que é? É a bandeira de um povo que consegue, por um lado, conviver bem com outros povos, é um povo trabalhador, é um povo que não procura apenas para si mesmo, mas que também contribui para o desenvolvimento do país onde está inserido. Essa é a marca de Cabo Verde. E eu falo das várias gerações que já estão aqui em Macau, que vêm desde o tempo, inclusive, ainda que Macau fazia parte de Portugal. A nova geração, fundamentalmente também constituída, nós temos um grupo muito importante de estudantes aqui, e o que eu tenho, portanto, recebido, o input que eu tenho recebido nos contactos que eu venho tendo com as várias universidades, quando venho a Macau, visito as universidades para saber como é que, digamos, como é que estão os nossos jovens, e
Eu fico orgulhoso daquilo que me dizem da comunidade estudantil cabo-verdiana. É uma comunidade que, de facto, que se distingue pelos bons resultados académicos, numa boa inserção também na comunidade. Isso também, digamos, é a marca de Cabo Verde. É uma marca que vem de há muito tempo e que está sendo prolongada. Quanto aos estudantes, eles têm que cumprir com aquilo que os trouxerem a Macau, não é? Que é estudar. Estudar bem, terminar o curso e tentar se integrar o máximo possível. Respeitar as culturas. E a comunidade que está cá há muito tempo, para além de estar bem inserida na comunidade macaense, em vários setores, na área de saúde, na área jurídica, na área dos transportes, em outras áreas, serve também como, digamos, ponto de acolhimento dos jovens que vão chegar. Quem vem estudar em Macau, sabe que pode contar com uma comunidade, mesmo pequena, mas uma comunidade que os acolhe e que os ajuda a inserir. Esse é um trabalho fantástico, um trabalho fundamental e muito importante que nos ajuda. E nesse aspecto também, exatamente porque as autoridades macaenses, a sociedade macaense sabe também qual é, digamos, as referências, sabe, conhece bem as referências da nossa comunidade, ajuda-nos, eu enquanto embaixador, ajuda-me inclusive no meu trabalho diplomático também. Porque eu represento, não só a comunidade macaense, mas eu represento um país que tem uma comunidade muito importante aqui em Macau, uma comunidade que dá e que está muito bem inserida e que dá o seu contributo também para o desenvolvimento de Macau. É preciso ter a noção, e as pessoas hoje mais jovens não têm, de que não havia proximidade que há hoje, com a internet, com chamadas de... Uma pessoa lembra-se de uma coisa, pega do telefone e liga via WhatsApp. Naquela altura era telegrama e correios. Ir aos correios pôr selo, meter a carta, 15 dias para chegar lá, depois a pessoa responder, outros 15 dias, e depois havia aquela coisa, quando uma pessoa está a responder a uma carta, aquilo já está ultrapassado, não é? E sendo que os telegramas tinham, lembro-me bem disso, um aspecto um bocado aterrorizador, porque as más notícias urgentes vinham por telegrama, de maneira que eu lembro lá em casa, quando diziam telegrama, ficava tudo em tensão, a não ser que fosse o aniversário de alguém, aí era expectável que fosse para dar os parabéns. Se fizermos as contas, eu já vivi mais a minha vida em Macau do que em Cabo Verde. Eu já vivi 35 anos em Macau, foram dos melhores, não digo foram, está a ser dos melhores anos da minha vida em Macau. Macau deu-me quase tudo, não é? Mas Cabo Verde fica sempre no coração. Eu vejo Macau a mudar. Eu, quando digo vejo Macau a mudar, estou a fazer referência a toda a legislação que Macau tem trabalhado nos últimos anos relativamente à questão da integração dos estrangeiros. Portanto, eu penso que a nossa comunidade deve adaptar, né? Cabo Verde também deve adaptar. Macau é para nós importante, continuará a ser importante. É importante que a nossa comunidade esteja cada vez também melhor integrada, porque também contribui para o desenvolvimento de Cabo Verde. Essa presença dos cabo-verdianos em Macau é muito importante, deve ser considerada importante. E nesse aspecto, eu acho que mesmo os nossos cabo-verdianos residentes aqui têm esse sentimento de que eles aqui em Macau são peças importantes para o desenvolvimento de Cabo Verde e por uma aproximação cada vez melhor de Macau a Cabo Verde. Macau tem uma posição estratégica, digamos assim, segundo a própria China indica, de ser o ponto de comunicação da China, não é de Macau, da China, com os países de língua portuguesa. Eu penso que tem essa posição estratégica privilegiada e penso que deve trabalhar nesse sentido.
o que Macau pode dar a Cabo Verde e que tem dado a Cabo Verde e muito bem são os quadros, a formação. Nós temos tido desde 1990, aliás, eu sou pioneiro com mais 6 colegas que vieram comigo para Macau na formação de quadros. Depois, essa formação continuou. Nós até temos conservadores, notários, temos seguranças da proteção de altas individualidades e instalações importantes, todos formados em Macau. Temos tradutores, temos gestores, temos pessoal formado na administração pública. Tudo isso Macau deu e pode continuar a dar a Cabo Verde para o bom desenvolvimento de Cabo Verde. Relativamente ao que é que Cabo Verde pode dar a Macau, ora, Macau não tem recebido muito, talvez, não digo por não precisar, mas acho que podemos aprender alguma coisa também com Cabo Verde. Nós temos muitos investimentos na área tecnológica. Temos uma entidade chamada NOSI, que é muito procurado pelos países africanos, e Macau pode aproveitar essa tecnologia. As relações estão boas. Eu diria que não poderiam estar melhores. Nunca estiveram melhores. China e Cabo Verde, como sabe, no próximo ano, inclusive, nós vamos comemorar os 50 anos de relações diplomáticas e queremos, de facto, celebrar essa data que marca todo um trajeto de cooperação. E que a China tem sido, de facto, um parceiro importantíssimo para o desenvolvimento de Cabo Verde. E quando digo um parceiro importantíssimo, falo em infraestruturas sociais que foram construídas com o apoio da China. Falo de toda a abertura em campos na área social, de apoio, inclusive, na área da saúde, na área da educação, que eram, digamos, que as áreas mais tradicionais. Mas também falo digamos, de uma nova era de possíveis relações, de fortalecimento, quando falamos de outras tecnologias, da economia digital, quando falamos da economia azul. Nós estamos a trabalhar neste momento num acordo para elevar a parceria para um nível de parceria estratégica. Portanto, já aqui mostra também, de facto, esse percurso. Portanto, um percurso assinalado pela confiança, pelas vantagens mútuas que os dois países retiram dessa cooperação. E esse é o caminho. O caminho é de fortalecer cada vez mais essas relações entre a China e Cabo Verde. Nós temos ótimas relações com a China. A China tem apoiado muito Cabo Verde, nomeadamente o Palácio do Governo foi oferecido pela China, a Biblioteca Nacional, o Parlamento, o edifício do Parlamento, a Universidade de Cabo Verde. Todas essas infraestruturas foram oferecidas por Cabo Verde, pela China, e acho que a intenção da China é contribuir mais e melhor para o desenvolvimento de Cabo Verde, e Cabo Verde tem a aproveitar e bem essas relações com a China. O turismo para nós é sempre um setor a apostar. Não depende muito da localização dos mercados emissores de turistas, mas pelo menos a China representa para nós um mercado importante que deve ser trabalhado na perspectiva de conseguir levar os chineses para Cabo Verde, porque o turismo dos chineses não é um turismo de praia e sol. Não é um turismo de praia e sol, mas eu creio que, mesmo não sendo um turismo de praia e sol, nós podemos trabalhar na perspectiva de criar novos produtos que possam conseguir captar
esses turistas chineses para Cabo Verde. Portanto, nessa perspectiva, acho que há uma margem muito grande que Cabo Verde pode trabalhar em determinados segmentos do mercado turístico e tentar captar os turistas chineses para o nosso mercado. Cabo Verde é um país de poucos recursos, ou nenhuns, vive do turismo, alguma indústria que será mais para consumo interno do que ter uma significância importante de exportação. Portanto, talvez Cabo Verde pode dar a Macau é cabo-verdianos. Macau já pode dar mais em termos e trabalhei em alguns projetos, nomeadamente na área da saúde, em que houve uma altura em que tínhamos um projeto de desenvolver em Cabo Verde, na área da cardiologia, os pacemakers. Macau poderia fornecer o equipamento e o know-how, e penso que o pode fazer em várias áreas, nomeadamente até uma área que não é bem a minha especialidade, que é na área de negócios, não é? Atrair, divulgar Cabo Verde aqui, Macau, na China e aqui na Ásia, e tentar atrair o interesse de grupos económicos que possam querer investir em Cabo Verde, quer na área do turismo ou noutras que possam identificar como sendo úteis. Cabo Verde tem um problema aqui de mercado. Tem um problema de mercado, não é um país que produz em escala, né? E a China, pela dimensão do seu mercado, traz-nos logo um problema à partida. Cabo Verde não tem escala, traz-nos logo um problema à partida. Mas o mais importante é que essas trocas existem. As empresas cabo-verdianas estão interessadas no mercado chinês, têm adquirido produtos diversos, desde maquinarias, têxteis e outros produtos de consumo para o mercado cabo-verdiano. Assim também como nós temos em Cabo Verde várias empresas chinesas e comerciantes também da China, também nos apoiam muito em termos daquilo que são as trocas comerciais. Claro que está a China, se formos ver a balança comercial, a China domina claramente o mercado, com Cabo Verde com uma percentagem muito residual em termos de trocas comerciais, mas penso que essa troca existe e deve ser continuada, deve ser promovida cada vez mais, no sentido de nós conseguirmos criar pelo menos aqui uma percentagem mais positiva no que diz respeito à balança comercial. Há sempre aquela vontade, os meus irmãos, o Rui já concretizou isso, porque ele proporcionou-se porque a empresa de engenharia que ele trabalhava ia abrir uma posição em Cabo Verde, a seguir à transição de soberania de Macau, ele foi nesse projeto e acabou por ficar lá. O Humberto também, depois de se aposentar aqui da medicina desportiva, que ele montou e criou aqui em Macau, ligou-se, aliás, ele era para manter idas e vindas regulares a Macau, entre Macau e Lisboa, mas veio o Covid e ficou uns anos sem poder vir e nesse intervalo foi convidado e a Cabo Verde acabou por se integrar nos trabalhos do Comitê Olímpico e da Federação de Cabo-Verdiana de Futebol e começou a trabalhar com eles até hoje. Vai lá a Cabo Verde dar cursos de formação, acompanhar equipas, portanto, digamos que concretizou esse regresso, essa parte de Cabo Verde. No meu caso, eu ainda continuo a dar o meu contributo aqui em Macau, nos serviços de saúde, no hospital, mas começa-se a aproximar a altura de ponderar uma contribuição ou uma estadia um pouco mais prolongada em Cabo Verde, embora eu, como é natural, esteja também amarrado a Macau, não me vejo a largar Macau, não é? Não sou, penso que não tenho aquele perfil do imigrante que saiu para ir para uma terra e quer voltar. Eu não saí daqui, eu sou daqui, sou aqui de Macau, não tenho essa aliás, eu aqui em Macau sinto-me em casa, tenho mais identificação com amigos e coisas aqui em Macau do que tenho fora de Macau. De maneira que, para já, vou continuando a manter a diáspora cabo-verdiana em Macau, que agora é muito maior do que era na altura em que eu estava cá no liceu, porque há muitos estudantes cabo-verdianos que vieram cá estudar, alguns já se radicaram, advogados famosos na praça, e muitos estudantes que estão agora cá.
o que permite um convívio bastante mais alargado, é uma comunidade já bastante mais significativa do que era na altura em que nós estávamos no liceu. Se fizer o balanço, eu sinto mais confortável em Macau do que em Cabo Verde. Estou mais integrado, neste momento, estou mais integrado em Macau do que em Cabo Verde. Em Macau já estou 35 anos consecutivos e foram dos meus melhores anos. E está a ser. O Humberto veio com menos de um ano de idade, portanto também é um cabo-verdiano macaense. A partir daí, macaenses mesmo, nascidos cá, eu, o Rui e a Laninha, os dois mais novos. E fizemos cá toda a nossa vida, daí que eu tenha essa componente de identitária, digamos assim, com Cabo Verde, mas também com Macau. Cabo Verde porquê? Porque o que é que nos ligava a Cabo Verde? Era uma ligação afetiva que absorvíamos dos nossos pais, que era cachupa aos domingos, esperar aquela expectativa. O Bana lançou um novo disco, alguém que mandava o disco, então no domingo juntavam-se as pessoas em casa para ir ouvir e falavam de Cabo Verde e aquilo ia entrando nos ouvidos. Isso para a minha costela de Cabo Verde. Mas eu gosto de relembrar sempre que eu também sou macaense. Aliás, sou fundador, cofundador da Associação dos Macaenses. Porque fiz tudo que os macaenses fazem. Joguei talu, uma coisa que hoje já ninguém sabe o que é. Jogava com chaiti, que eram uns bonecos que a gente comprava quando ia comprar rebuçados, e depois jogávamos assim, batendo um no outro, e depois aquele que caísse virado para baixo perdia, e a gente ficava com aquilo e ia completando a coleção. E os meus colegas todos, os dombosqueiros, comercial, liceu, fiz esse trajeto todo e com orgulho e alegria sinto que sou chamado e reconhecido como macaense. Voltar a Cabo Verde. Macau, eu estou bem em Macau, gosto de Macau. Essa de dizer voltar a Cabo Verde, não, não. Macau é a minha terra também, Cabo Verde também. A minha vida há de ser entre Macau e Cabo Verde. Não ponho a hipótese de arrumar as malas e dizer assim: olha, vou voltar. Já apanhámos no fim do curso aquela empolgação do pós-25 de Abril, Revolução, Independências, e houve assim uma hesitação, muitos dos nossos colegas, voltar para Cabo Verde para ajudar a construir um país novo, e nós, Cabo Verde, Macau, Macau, Cabo Verde. E depois, por uma conjugação de fatores, pesou mais a costela macaense e regressámos a Macau. Naquela altura foi o primeiro ano em que abriram o chamado Serviço Médico à Periferia. Viemos, acabámos por optar por entrar no quadro de Macau e depois já fazer a especialidade, voltámos a Portugal a fazer a especialidade, mas já ligados a Macau. Depois foi regressar e terminar a carreira aqui em Macau. Macau é a minha terra. Eu, aliás, costumo dizer quando viajo e quando chego a Macau e respiro fundo e digo: olha, cheguei a casa.